E muito bem-vindo ao Cantinho Ontológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu estou analisando 1 Coríntios, capítulo 13. Naturalmente que eu não pretendo esgotar o assunto, mas quero contribuir com alguns apontamentos a respeito da palavra de Deus. A primeira coisa que me chama a atenção é de que há uma tentativa de alguns de falar em uma língua tida como angelical. Mas acontece que quando nós vamos para o texto bíblico, em nenhum momento o apóstolo Paulo diz que ele falou a língua dos anjos. Aliás, dentro do texto bíblico, quando a gente analisa a questão literária, estrutural, a gente evidencia uma hipérbole, ou seja, algo extremamente exagerado. Tanto é que o apóstolo Paulo não tinha toda a profecia, ele não conhecia todos os mistérios, e tampouco ele tinha toda a fé a ponto de transportar os montes. Mas o que ele fala é justamente da utilização dos dons sem o amor. Todo e qualquer dom que a pessoa exercitar, mas sem o amor, não terá nenhum tipo de valor, não terá valia, conforme ele diz. Se não tiver amor, nada seria. Aliás, em relação ao verso 1, que ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que ele falasse todos os idiomas humanos, inclusive a comunicação dos anjos, mas se ele não tivesse amor, ele seria um metal que soa ou como um símbolo que retine, só ia produzir barulho. E às vezes a gente vê uma produção de barulho aqui ou acolá, mas não vê de uma forma patente o amor, não apenas nas palavras, mas também no exercício de alguns dons, quando não supostos dons espirituais. Quando o dom é outorgado por Deus, ele vai cumprir aquele propósito de ser para o bem comum, para a glória de Deus, é verdade, mas para a edificação da igreja toda. Vamos prosseguir, porque comumente as pessoas utilizam o capítulo 13 para falar do amor, mas dentro do âmbito de casamento. Uma cerimônia de casamento, é comum as pessoas utilizarem o capítulo 13 de uma forma específica sobre o amor. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Quando a gente vê tudo isto, até porque tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, numa alusão ao amor, a gente tem a tendência de pegar esse texto e aplicar num outro contexto que não era realmente a intenção do apóstolo Paulo. Só para que vocês venham entender que muitas vezes nós temos uma facilidade de pegar um texto fora do seu contexto e aplicar a uma outra situação que, por mais que seja bíblico no sentido de estar pautado na palavra de Deus, mas não foi produzido, escrito, devidamente registrado com aquela finalidade. Daí a importância da gente sempre atentar para a interpretação salutar da palavra de Deus. Prossigo dizendo algo a respeito do perfeito. Eu, particularmente, não quero fechar a questão, nem poderia. Para alguns é muito claro, é muito fácil. Alguém vai dizer assim, é muito simples. O perfeito é isto. Pronto e acabou. Não tem mais discussão. Mas eu quero colocar uma nuance que faz toda a diferença e cá entre nós, até hoje, eu não fecho questão nesse quesito. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre o perfeito, mas naturalmente dentro do texto
e contexto. A partir do versículo 8, o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre o amor, dizendo que o amor jamais acaba, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. A pergunta que a gente precisa fazer ao texto é a seguinte: o apóstolo Paulo refere-se o perfeito, mas a que ou a quem? Que perfeito é esse? Por causa de quê? Algumas pessoas vão dizer que o perfeito era uma referência ao cânon, ou seja, a Bíblia estava sendo ainda produzida, uma referência a alguns livros do Novo Testamento, enquanto não tivesse esse fechamento que nós temos nos dias atuais, e que foi feito lá atrás, um cânon, que é uma régua que serve como parâmetro, de modo que as pessoas vão dizer, esse perfeito se refere à Bíblia, ou seja, ao cânon fechado. Pois bem, o texto não nos diz tal coisa. É até mesmo um tanto curioso o porquê disto. Por causa de quê? Quando o apóstolo Paulo escreveu esta epístola, por mais que a gente hoje concebe que estava sendo produzida, até mesmo com uma ação do Espírito Santo, outros textos, outros documentos, os quais inclusive entraram para o chamado cânon, mas acontece que o apóstolo Paulo provavelmente ele não tinha esta compreensão, ele não tinha esse tipo de conhecimento que nós temos hoje, porque o apóstolo Paulo ele não viu o cânon fechado, completo, conforme nós temos nos dias atuais e conforme foi concebido lá atrás, no período posterior, inclusive do apóstolo Paulo, em termos de vivência, enquanto ele estava vivo. E eu acho particularmente difícil de você colocar que esse perfeito seria uma referência ao cânon, uma alusão à Bíblia Sagrada, já naturalmente o Antigo e o Novo Testamento já fechado, pronto e acabadinho, mas não se sustenta. Com base no versículo mais adiante, que diz assim, versículo 12: porque agora vemos como espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou conhecido. Por conta disto aqui, desse, desse espelho, e que fala que conheço em parte, então conhecerei plenamente, algumas pessoas vão dizer que se refere ao estado perfeito, ou seja, uma referência à volta de Cristo Jesus, quando Cristo voltar. Particularmente, muitos estudiosos caminham nessa direção. Afinal de contas, para a pessoa ver como plenamente é conhecida, tem que estar diante do Eterno, alegam estes. Mas, ainda assim, é um tanto complicado dizer, pelo menos não dizer, mas afirmar, sustentar com argumento, por causa de quê? Quando nós vamos para o perfeito, a palavra é esta aqui, tuteleion, todas as vezes, sem exceção, em um Novo Testamento, que é uma palavra grega, se refere a algo como um processo, um desenvolvimento. E quando a gente se reporta para a volta de Jesus ou o retorno de Jesus, que é esse estado eterno, a gente não concebe, à luz da Bíblia, de que é um processo. Porque quando a gente fala assim, Jesus está voltando, na verdade, a forma no gerúndio
indica uma ação em andamento. É como se ele estivesse vindo e nunca chega. Mas não é isto que a Bíblia diz. A Bíblia vai mostrar que a volta de Jesus vai ser, digamos, repentina. Quando tudo estiver numa aparente normalidade, Jesus volta. É como um ladrão. A pessoa não está esperando, mas daqui a pouco já adentra e já rende as pessoas que estão na casa. É como o abrir e fechar os olhos, você nem percebe. Desta maneira, quando eu observo tuteleion no grego, que sempre em um Novo Testamento vai se referir a um processo, ou quando não, um desenvolvimento, eu, Gustavo Luiz, tenho dificuldade de encaixar dentro do texto que este perfeito, de acordo com o versículo de número 10 se aplica ao estado eterno numa referência à volta de Jesus, ou seja, quando Cristo voltar, tendo como partida, ou como pressuposto, melhor dizendo, agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente como também sou conhecido. Ou seja, para mim, não se encaixa à luz do termo do teleion a partir do grego koine. Mas existem outras duas nuances que eu quero apresentar dentro desse vídeo que você vai ver poucas vezes entre os estudiosos sendo apresentadas de uma forma clara como esta aqui. Vai ser para alguns de uma forma inusitada, digamos assim. Mas é importante a gente estar aberto para a aprendizagem da palavra de Deus, sobretudo à luz do texto e contexto, e principalmente a partir do grego koine. O primeiro detalhe que eu quero apresentar encontra-se justamente a partir do versículo 8. Ao mencionar que o amor jamais acaba, vai na sequência dizer, mas havendo profecias serão aniquiladas. Quando você vai para o grego koine, vai notar que quando se refere à profecia, serão aniquiladas, vai se encontrar no futuro chamado passivo. O mesmo ocorre com a palavra ciência ou conhecimento, conforme nós encontramos. É futuro passivo. Ou seja, tanto profecias quanto ciências está no futuro passivo. Já quando você nota havendo línguas cessarão, vai estar aqui no grego koine. Qual é a forma que se encontra? Na, no futuro médio do indicativo. Ou seja, a voz é média. Já a voz em relação a profecias e ciência ou conhecimento está de forma passiva. E aqui é média. Quando diz aqui que havendo língua cessarão, na, nesse futuro médio do indicativo, está dizendo que cessarão por si mesma. Esta é a ideia. Como assim? Dando um exemplo. As pessoas que estão falando em línguas. Por exemplo, alguns apóstolos naquele período, à medida que eles morrerem, as línguas, até então faladas por eles, como uma ação sobrenatural dada por Deus, deixariam de existir, ou seja, cessariam. Ah, e as demais pessoas que não fossem apóstolos e que recebessem o dom de variedades de línguas, da mesma forma. Aquelas pessoas receberiam o dom espiritual e aqueles dons cessariam à medida que elas forem morrendo. Porque esta é a forma como o apóstolo Paulo emprega. Havendo línguas, cessarão. Futuro está na voz média do indicativo. Já, como eu disse, profecias e conhecimento
a voz é passiva. Faz uma diferença enorme. Além disto, quando você vai para esse perfeito, como eu disse, que se refere a um desenvolvimento e sempre a um processo, não se encaixa a priori com o cânon, porque o texto simplesmente não diz. Seria como pegar algo que vem muito tempo depois e tentar introduzir dentro do texto. É como se quisesse colocar a goela abaixo do escritor, no caso Paulo, o cânon se referindo ao perfeito. Mas quando você diz que é a volta de Jesus, você não pode desconsiderar que Toteleion indica justamente um processo ou um desenvolvimento. Eu penso que dentro do próprio texto, a gente precisa buscar, indagar ao próprio autor a que ele está se referindo. E quando você analisa o chamado contexto imediato, que é o versículo 11, já nos tem não apenas uma sugestão, mas para este fica patente. Qual é? Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, de acordo com o versículo 11, é justamente esse processo, é um desenvolvimento. Todos nós sabemos por experiência que a gente tinha alguns comportamentos que eram compatíveis com a nossa infância, quando não adolescência, que, quem sabe no início da juventude, mas agora na fase adulta, a gente se comporta como adulto. Eu sei que tem gente de cabeça branca que já está vivendo na chamada terceira idade, ou é um ancião, por exemplo, e não alcançou a maturidade. É uma eterna criança, mas no sentido de irresponsabilidade, que não amadureceu. Mas você reporta uma vez mais para o texto, você vai entender que o apóstolo Paulo provavelmente está se referindo a este perfeito que indica um desenvolvimento ou um processo, justamente mostrando que quando eles amadurecessem, aí sim eles iriam entrar neste estado que é o perfeito. Pelo menos é algo que está bem, digamos assim, bem encaixadinho, amarradinho, bem junto. Eu não preciso pegar textos fora do contexto para tentar dizer aquilo que eu quero, para aquilo que eu penso. Porque você não tem como fazer outra coisa a não ser buscar elementos dentro do próprio texto e fazer com que haja aquele encaixe, conforme eu falei. Aí alguém vai levantar aquela questão. Bom, mas não é possível, porque diz, porque agora vemos por espelho, no versículo 12 em enigma, mas então veremos face a face. Esse ver face a face é, se refere a estar com Deus. Eu verei Deus face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Vamos por parte. Existem algumas expressões no grego koiné, e uma delas, possivelmente, é esta, que quando se refere face a face, é, aponta para o fato e a maneira de ver, e não para o objeto visto. Como assim? Vamos tentar voltar no tempo? Se você estivesse diante de um espelho naquele período, não seria um espelho tão nítido como nós temos nos dias atuais. É aquele espelho que vai ofuscar, vai deixar um tanto obscurecido a nossa face. Você não vai vê-lo tão bem como nós vemos nos dias modernos. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, ou seja, a pessoa não consegue se ver completamente. Então veremos face a face. Ou seja, provavelmente, à luz do texto grego,
refere-se ao presente imediato, face a face. Então, veremos face a face, mas seria uma referência ao presente imediato. Porque, como eu disse, quando você analisa o grego koiné, e você vai observar aqui, blepomen, logo no início, porque agora vemos como por espelho, blepomen, vem de blepo, de você ver, de você olhar e continuar olhando, e como está no presente imediato, pois isto se refere a partir do texto grego, não está dizendo que você vai ver face a face no sentido para objeto. Você não vai olhar para o objeto visto. Ou seja, não seria uma referência a Jesus. Você não está vendo Jesus ali diante de si. Pelo contrário, aponta para o fato e a maneira de ver. Pelo menos, por mais que seja pouco conhecida esta interpretação, para mim é a que mais faz sentido e que se encaixa dentro do texto. Pode ser que alguns outros estudiosos tenham interpretações mirabolantes e até mesmo mais atrativas, mas não consegue encaixar, não consegue realmente sustentar a partir do texto bíblico. Por isso, eu prefiro repousar nesses argumentos a partir do texto bíblico, uma referência ao Koine, porque realmente me dá condições para entender melhor a intenção do apóstolo Paulo. Parece um tanto complicado no início, porque a gente ouve um monte de coisas sobre o texto, mas que muitas vezes não oferece uma resposta satisfatória quando você faz pergunta ao próprio texto. Quando você considera o texto de forma estanque, parece fazer sentido. Mas quando você vê o texto como um todo, esse recorte, esse tecido, você vai notar que não é bem assim, não faz sentido, tem coisa que não se encaixa. Desta maneira, eis aqui uma possibilidade de interpretação, ainda que seja desconhecida para alguns, quando não para muitos. Mas certamente algo que você tem como apresentar e sustentar. Repito, quando se afirma que o perfeito refere-se ao cânon, provavelmente o apóstolo Paulo não tinha isto em mente. Quando a pessoa afirma, ela pode jurar de pés juntos. Não, aqui se refere ao estado eterno. Alguém pode ter uma linguagem bem piedosa, uma voz macia, falar em relação ao retorno ou à volta de Jesus, mas está redondamente enganado, porque não vai ter como sustentar de que a volta de Jesus é um processo ou um desenvolvimento. Você não pode ignorar esse perfeito que sempre se refere, toteleion, se refere ao desenvolvimento ou ao processo. Ignorar isto é incorrer em erro, penso eu. Porque agora você tem essa informação. Antes não tinha, de repente. Mas agora o que você vai fazer dela? Descartar? Jogar na lixeira? Dar de ombros? Não está nem aí para essa informação? É uma informação preciosa que ajuda-nos a entender o texto. E Paulo não vai falar sobre esse desenvolvimento. Quando eu era menino, eu pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei, ou seja, deixei de agir como menino. Deixou de pensar, de agir como menino. Ou seja, mostra um estado de amadurecimento, de maturidade. Pelo menos é isto que a gente vai observar no capítulo 14. Porque quando a gente vai para o capítulo 14, olha só o que o apóstolo Paulo nos diz. Eu vou aqui reportar e dessa forma finalizar. Não vou fechar a questão. Uma questão de tempo, eu não vou trabalhar o texto bíblico, mas no versículo 20, o apóstolo Paulo fala assim: Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Na malícia, contudo, sede crianças
mas adultos no entendimento. Ou seja, em nosso meio religioso, há ainda hoje, infelizmente, muita meninice. Falta-nos, muitas vezes, o amadurecimento. Agora, a despeito das outras interpretações, eu penso, sem dúvida alguma, que esta é uma das que melhor se encaixa dentro do próprio texto. Você pode até optar por uma ou outra, as que são comumente citadas nos livros, mas cá entre nós, nenhuma destas que fala que o perfeito se refere ao cânon, quando não se refere à voz de Jesus, se sustenta à luz do texto grego. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa pegar essas informações e transformar em conhecimento bíblico, ciente de que a palavra de Deus é verdadeira e que nós precisamos descobrir ou extrair a partir dela a verdade escriturística. Aquilo que realmente, neste caso específico, que o apóstolo Paulo disse, não aquilo que eu entendo, não segundo o que eu acho, mas lembrando uma outra coisa importantíssima. Dentro da análise bíblica, a gente precisa buscar, sem dúvida alguma, o entendimento escriturístico. Para tanto, é necessário sermos coerentes nessa questão interpretativa e poder argumentar biblicamente, fundamentando-se, portanto, na palavra de Deus, e não deixarmos de forma assim estanque, separada, vários elementos que seriam, no final, pontas soltas e que não teria nenhuma validade para nós ou importância, porque quando a gente tem várias pontas soltas, não vai adiantar de nada. Agora, quando a gente faz esse encaixe hermenêutico, gente, é algo realmente fantástico, uma referência naturalmente à palavra de Deus e não à forma da qual eu estou expressando aqui. Mas este é um cantinho de reflexão teológica. Eis aí uma porção desta reflexão, mas à luz da Bíblia, sempre amarrado nesse encaixe, atrelado à bendita palavra de Deus que está sendo projetada o tempo inteiro. Desta forma, eu não me permito sair desse texto para tentar dar explicações, por melhor que seja aos nossos ouvidos, mas que não faz sentido quando a gente lê o texto, como eu disse, dentro do seu texto de contexto.